Oi, jovem, tudo bem com você? Espero que você esteja ótimo. O resumo de hoje é sobre estrutura atômica. A gente vai lembrar uns conceitos básicos e vamos resolver questões, certo? Então, olha só, o átomo, ele é constituído de um núcleo, onde você tem aqui os prótons e os nêutrons, e são esses dois que têm a massa do átomo. Então, a massa do átomo está concentrada aqui no núcleo. E numa região ao redor do núcleo, a gente tem a eletrosfera, onde estão os elétrons de carga negativa, que tem uma massa aproximadamente zero. O elétron tem uma massa muito pequena, então a gente considera que ela é aproximadamente zero. Ok. Esses elétrons eles estão organizados em camadas, K, L, M, N, O, P e Q. Isso é assunto para uma outra aula, aula de distribuição eletrônica, certo? Bom, então resumidamente o átomo é isso aqui, com as suas partículas, e suas características. E aí a gente tem alguns conceitos que são muito utilizados em estrutura atômica. O primeiro é o número atômico, que é simbolizado pela letra Zzão, Z maiúsculo. E ele representa o número de prótons. Então a gente simboliza Z igual a P, o número atômico é o número de prótons. É o número atômico que dá a identidade do átomo, certo? O segundo conceito é o número de massa, que é simbolizado pela letra A maiúsculo. E a massa do átomo seria o somatório das partículas que têm massa, prótons e nêutrons, certo? Então a gente tem uma representação, um átomo X qualquer, seu número atômico vem aqui embaixo e sua massa atômica vem aqui em cima. Por exemplo, aqui o átomo de fósforo, o símbolo é P, ele tem número atômico 15 e massa 31. Daqui então a gente pode, dessa representação a gente pode chegar a algumas conclusões. A massa atômica dele é 31. O seu número atômico, que é igual ao número de prótons, é 15. E o número de nêutrons pode ser deduzido desta fórmula aqui. Olha. É só passar o P para cá. Então o número de nêutrons vai ser a massa menos o número de prótons, ou a massa menos o número atômico. O de cima menos o de baixo. No caso aqui do fósforo, 31 menos 15, que vai me dar 16 nêutrons. Ok. O próximo conceito, então, são sobre as semelhanças atômicas, isótopos, onde os átomos têm o mesmo número de prótons. Aqui é tudo hidrogênio, porque o número de prótons é o mesmo, é ele que define a identidade do átomo. Porém, as massas são diferentes porque eles têm diferentes nêutrons no seu núcleo. Então, esse aqui não tem nenhum nêutron, esse aqui vai ter um nêutron, que vai me dar uma massa 2, e esse aqui tem dois nêutrons, que vai me dar uma massa 3. É chamado de prótilo, deutério e trítio, são os isótopos aí mais conhecidos, Os isóbaros, que são átomos que têm a mesma massa, são átomos diferentes, porque o número atômico é diferente, por exemplo, o cálcio e o potássio, porém eles têm a mesma massa. Isótonos, que têm o mesmo número de nêutrons, repara o berílio, que tem 9 menos 4, 5 nêutrons, e o boro, que tem 10 menos 5, 5 nêutrons. E por último, os isoeletrônicos, que são átomos que têm o mesmo número de elétrons. Nesse caso aqui, 10 elétrons. O nitrogênio, que sendo neutro teria 7 prótons, 7 elétrons. Essa carga menos 3 vai me dizer que ele ganhou 3 elétrons, então ele vai estar com 10 elétrons. E o magnésio, que neutro teria 12 prótons, 12 elétrons. Uma carga mais 2 diz para mim que ele perdeu 2 elétrons e ele vai estar com 10 elétrons. Ok, então olha, lembrando um pouquinho mais sobre íons, que isso às vezes é um pouquinho confuso, eu fiz um resumo aqui embaixo sobre íons. E aí a gente começa aqui, olha, com o neônio, que tem número atômico 10. Significa então que no núcleo dele tem 10 prótons e 10 elétrons. A princípio ele é um átomo, onde o número de prótons é igual ao número de elétrons, ele é um átomo neutro. O alumínio tem 13 prótons, 13 elétrons, a princípio ele também é um átomo neutro. Só que a gente vai admitir que ele perdeu 3 elétrons. Não estamos preocupados para quem perdeu ou quem ganhou. Vamos só admitir que ele perde 3 elétrons. E aí a nova condição dele é que ele tem 13 prótons, continua com 13 prótons no núcleo, porém agora na eletrosfera dele tem 10 elétrons.
Então estou numa condição aqui onde o número de prótons é diferente do número de elétrons. Toda vez que isso acontece, a gente tem um íon. Que no caso do alumínio vai ser um íon de carga positiva, mais 3, porque ele perdeu 3 elétrons. A gente fazendo o balanço das cargas, olha, no núcleo dele tem 13 prótons, carga mais 13, e na eletrosfera dele tem 10 elétrons, carga total menos 10. Mais 13 com menos 10 vai me dar uma carga mais 3, que seria a carga desse cátion trivalente do alumínio. Então, todo íon que tem carga positiva a gente chama de cátion. Perdendo 3 elétrons, fica com carga mais 3. Se por acaso ele tivesse perdido 2, teria uma carga mais 2. E por último aqui nós temos o oxigênio, que tem 8 prótons, número atômico 8 prótons, 8 elétrons. Nessa condição ele está neutro, e aí a gente vai admitir que ele ganha 2 elétrons. Ganhando 2 elétrons, ele vai ficar agora com 8 prótons e 10 elétrons. Também uma condição de número de prótons é diferente do número de elétrons, e aí a gente tem aqui um íon, né? Nesse caso, a carga dele está no núcleo mais 8 e na eletrosfera menos 10. Mais 8 com menos 10, carga menos 2, né? Seria o ânion bivalente do oxigênio. Então, o íon de carga negativa a gente chama de ânion. Então, resumidamente, seria isso os conceitos de estrutura atômica. E agora vamos realizar algumas questões aqui do Enem. Muito bom. Então essa primeira aqui do Enem 2009. E ele fala aqui, ó, os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons, sendo ambos os principais responsáveis pela sua massa. Nota-se que na maioria dos núcleos essas partículas não estão presentes na mesma proporção. O gráfico mostra a quantidade de nêutrons, N, em função da quantidade de prótons, E, para os núcleos estáveis conhecidos. Então ele dá um gráfico aqui, onde você tem aqui o número de nêutrons na ordenada e o número de prótons aqui na abscissa. Aqui a gente tem uma linha onde o número atômico é igual ao número de nêutrons para os átomos sobre esta linha. E aqui a gente, nesses pontinhos, a gente tem os núcleos que são estáveis. E aí ele fala assim, o antimônio é um elemento químico que possui 50 prótons e possui vários isótopos, átomos que só se diferem pelo número de nêutrons. De acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem. E aí a gente dando uma olhada aqui nas opções, a gente vai perceber que ele relaciona o número de nêutrons ao número de prótons, entre 12 e 24, o mesmo número de prótons e nêutrons, entre 0 e 12 nêutrons, 12 e 24, 0 e 12, a mais, a menos, enfim, certo? Então, olha, o que a gente tem que fazer é olhar para essa linha aqui, olha, onde eu tenho 50 prótons, porque ele falou que o antimônio possui 50 prótons. Nesta linha aqui, a gente vai ter núcleos estáveis neste ponto. Repara que é um pouquinho acima dos 60. E eu tenho núcleos estáveis nesta linha até este ponto, que é aqui mais ou menos na metade entre os 70 e 80. Né? Então, repara, comparando prótons e nêutrons, né, a gente poderia aqui, como ele deu para a gente aqui, olha, 12, 24, 0, 12, 12, 24, né? A gente relacionando o número de prótons com o número de nêutrons, a gente vai perceber então que ele tem 50 prótons, né? E os núcleos estáveis deles têm entre 62 aproximadamente e 74 nêutrons, tá? Um pouquinho acima dos 60, um pouco aqui acima dos 70, né? Mais para o meio. Tá? Então estou colocando esses valores 62 e 74, olhando no gráfico e me baseando também um pouco nas opções, né? Então, comparando o número de prótons com esses números de nêutrons, onde estão os núcleos estáveis, em cima dessa linha dos 50, né? A gente percebe então, né, 62 seriam 12 nêutrons a mais, né? E o 74 seria 24 nêutrons a mais em relação ao número de prótons. Tá? Então a resposta aqui, olha, letra D,
entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de prótons. Essa questão é uma questão de gráfico, né? Às vezes a galera não gosta muito de gráfico, tá? E eu confesso que na prova original lá no Enem, né, esse gráfico era um pouco maior. Então a visualização aqui não está das melhores, mas lá na prova esse gráfico estava numa definição melhor e maior, tá? Então ficaria um pouco mais fácil de ver. Olha, eu trouxe algumas questões de outras universidades, porque o Enem ele não trabalha muito essa matéria de estrutura atômica, tá? Então eu trouxe questões de outras universidades para a gente poder reforçar um pouco os conceitos aí com outras questões. Então essa da UERJ, né? Observe os esquemas a seguir que representam experimentos envolvendo os raios catódicos. Então esses raios catódicos a gente costuma estudar isso lá em estrutura atômica. E a gente está vendo, né, que esse raio catódico ele está sendo atraído aqui pela placa de carga positiva. O que me leva a considerar então que ele vai ter uma carga negativa. Os opostos se atraem, né? Então se está sendo atraído por uma placa de carga positiva é porque ele tem carga negativa, né? E aqui nesse outro desenho ele está impulsionando aqui uma rodela aqui, né? E aí para isso acontecer o raio vai bater nessa rodinha aqui, nessa pá, nessa hélice, né? E vai fazer isso aqui girar, como a seta está indicando. Ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver massa. Sem massa, né, se fosse uma onda eletromagnética, não conseguiria fazer, tá? Então a gente está pensando aqui numa partícula que tem uma certa massa e que tem carga negativa. Desses experimentos resultou a descoberta de uma partícula subatômica. As propriedades massa e carga elétrica dessa partícula apresentam, respectivamente, cuidado com essa palavra, tem que ser nessa ordem que ele falou, massa e carga elétrica. Então, respectivamente, nessa ordem, a seguinte caracterização. Então, ele falou primeiro da massa, olha, seria uma massa diferente de zero, né? É uma massa. A gente sabe que quem tem carga negativa e massa seria o elétron. A massa do elétron a gente sabe que ela é bem pequena, né? A gente até considera aproximadamente zero, mas o elétron tem massa. Então, de massa diferente de zero e carga negativa seria uma carga aqui menor que zero. Então a gente marca aqui a letra D. Muito boa questão, né? Lembrando aí as partículas subatômicas aí, no caso aí o elétron, certo? Bom, a questão 3 também da UERJ. Com base no número de partículas subatômicas que compõem um átomo, as seguintes grandezas podem ser definidas. Então, número atômico, número de massa, nêutrons, né, e número de elétrons. A gente acabou de ver isso ali no resumo. O oxigênio é encontrado na natureza sob a forma de 3 átomos. O de massa 16, o de massa 17 e o de massa 18. No estado fundamental, esses átomos possuem entre si quantidades iguais de 2 das grandezas apresentadas. Os símbolos dessas 2 grandezas são... Ora, ele não me deu o número atômico aqui do oxigênio, né? Mas se é tudo oxigênio, o número atômico é o mesmo, né? No caso do oxigênio, o número atômico é 8. E aí você tem um oxigênio aqui que tem massa 16, um que vai ter massa 17 e um que vai ter massa 18. O número de prótons é o mesmo. O que dá as diferentes massas é o número de nêutrons, né? Então esse aqui vai ter 16 menos 8, 8 nêutrons. Esse aqui vai ter 17 menos 8, 9 nêutrons. E esse aqui vai ter 18 menos 8, 10 nêutrons, tá? Então as 2 grandezas que são iguais seriam o quê? O número atômico e o número de elétrons, né? Já que são átomos neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Muito boa questão aí da UERJ. Essa questão 4 da UERJ é muito boa também e ela deve ter enganado muita gente quando ela caiu lá em 2013. Ele fala aqui, ó, a descoberta dos isótopos foi de grande importância para o conhecimento da estrutura atômica da matéria.
Sabe-se que hoje que os isótopos ferro 54 e ferro 56 têm respectivamente 28 e 30 nêutrons. A razão entre as cargas elétricas dos núcleos dos isótopos ferro 54 e ferro 56 é igual a... Ora, a pergunta aqui é uma pergunta um pouco diferente, né? A razão entre as cargas elétricas dos núcleos desses dois isótopos. Isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons, né? Ele não me deu o número de prótons, mas se são isótopos, esse número é o mesmo, certo? No caso do ferro, a gente pode até dar uma consultada na tabela periódica e vai ver que o ferro tem número atômico 26. Então esse número atômico diz para mim que ele tem 26 prótons. E a pergunta dele é sobre a razão. Ora, a razão é uma divisão, né, entre as cargas elétricas dos núcleos. Lembrando que vou voltar aqui em cima na nossa revisão aqui, olha, no núcleo a gente tem duas partículas, prótons e nêutrons. E quem tem carga é apenas o próton. O nêutron não tem carga. Então, como ele fala da carga elétrica do núcleo, a gente só vai considerar os prótons. Então, para o ferro 54, 26 prótons. Para o ferro 56, 26 prótons. A razão é a divisão. 26 prótons, 26 prótons. Vai me dar a razão de 1. Aí você pode perguntar, professor, eu conseguiria fazer, mesmo sem saber o número atômico 26 do ferro? Sim, porque é conceitual, né? Como são isótopos, esse número atômico é o mesmo. Eu não sei o número atômico, então eu colocaria X. O número de nêutrons não interfere, porque o nêutron não tem carga. Então você ia pensar X sobre X, razão. Ora, qualquer que for esse número, se o número de baixo for igual, essa razão vai dar 1. Então também daria para fazer mesmo não sabendo o número atômico, tá? No caso aqui dessa universidade, a UERJ, ela fornece a tabela periódica, né? O Enem não fornece tabela. Então por isso que eu estou desenvolvendo esse raciocínio sem você saber o número atômico do ferro, tá? Então seria esse raciocínio aqui, como são isótopos, o número é o mesmo, e aí um sobre o outro são números iguais, a razão é 1. Ok. Então olha, essas 5 aqui é para a gente lembrar um pouquinho ali sobre íons, né, que a gente comentou. Ele fala que a água coletada em Fukushima em 2013 revela radioatividade recorde. A empresa responsável pela operação da usina nuclear de Fukushima, a Tokyo Electric Power TEPCO, informou que as amostras de água coletadas na central em julho de 2013 continham um nível recorde de radioatividade, 5 vezes maior que o detectado originalmente. A TEPCO explicou que uma nova medição revelou que o líquido, coletado de um poço de observação entre os reatores 1 e 2 da fábrica, continha nível recorde do isótopo radioativo estrôncio 90. O estrôncio 90, e aí você tem aqui o estrôncio, de número atômico 38 e massa 90, é o principal isótopo desse elemento químico encontrado nos reatores nucleares. Sobre esse isótopo, é correto afirmar que seu cátion bivalente possui. E aí ele trabalha aqui com números de prótons, nêutrons e elétrons. Ora, prótons e nêutrons, rapidinho a gente olha aqui. Olha, prótons é o número atômico 38. Os nêutrons a gente faz aquela continha, né? A massa menos o número atômico. O de cima menos o de baixo. Então 90 menos 38 vai me dar 52. Ok. E por último ele perguntou aqui o número de elétrons, sendo que ele falou que o estrôncio é um cátion bivalente. Ora, um cátion bivalente, ele no caso tem carga mais 2. Cátion é positivo e bi lembra 2. Essa carga mais 2 indica para mim que o elemento perdeu 2 elétrons.
Então a gente raciocina assim, olha. Ele neutro teria 38 prótons e 38 elétrons. Neutro. Essa carga mais 2 indica para mim que ele perdeu 2 elétrons. Então, se ele tinha 38 e perde 2 elétrons, ele vai ficar agora com 36 elétrons. Ok? Então, ele teria 38 prótons, 52 nêutrons e 36 elétrons. Isso está aqui na letra D. Então foi isso, jovens. Espero que vocês tenham lembrado aí os conceitos de estrutura atômica, íons, né? Falamos bastante coisa. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.